E dando continuidade à nossa página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, a COP30 está a decorrer em Belém, no Brasil, e tem como objetivo central promover ações climáticas concretas com especial foco na adaptação, no financiamento climático e na mitigação dos danos causados pelas alterações climáticas, com uma atenção particular para os países mais vulneráveis. Neste contexto, a Cimeira levanta questões cruciais sobre o futuro do planeta, incluindo soluções inovadoras para mitigar o impacto do calor extremo, como o plano da ONU, que prevê uma redução de 64% das emissões de gases poluentes até 2050. Com um cenário de crescente pressão política e social, debates intensos sobre a saúde pública e as desigualdades climáticas também marcam esta edição da COP. O que está em jogo é a definição de um compromisso global que não deixe ninguém para trás. Neste contexto, vamos conversar com a doutora Isabel Castanha Gila, universitária brasileira. Boa noite, professora. Bem-vinda aqui ao programa. Boa noite, Mariamo. Boa noite aos ouvintes do Channel África. É um prazer tê-la aqui. Sim, professora, a COP trouxe a proposta da ONU de reduzir as emissões de gases poluentes em 64% até 2050, com especial atenção para soluções sustentáveis de arrefecimento, como telhados verdes e tecnologias de baixo consumo. Qual a importância desta medida para regiões como a África e a Ásia-Pacífico, onde a procura por sistemas de arrefecimento deverá aumentar drasticamente? Essas medidas chamadas de arrefecimento do clima é exatamente para reduzir de maneira natural a temperatura. Então, também é conhecida como soluções baseadas na natureza. E são muitas iniciativas muito interessantes que governos devem incentivar, pesquisadores devem buscar novas alternativas e qualquer cidadão pode colocá-las em prática. E, inclusive, há soluções de povos nativos, de povos tradicionais, de povos originários que sobrevivem há milênios usando essas iniciativas. Então, trazendo para uma linguagem mais contemporânea, os telhados, por exemplo, né, ao invés de usar telha de barro ou telha de cimento, então usar uma estrutura que permita colocar terra e se plantar grama em cima. Isso ajuda a manter uma temperatura mais agradável, não retém calor e, então, evita o uso de tecnologias industriais, como energia elétrica, por exemplo. Então, são muito bem-vindas essas iniciativas. Citamos os telhados verdes, mas existem muitas outras. Sim, professor. E a questão do efeito ilha de calor tem sido também uma das discutidas, isto na COP30. Como estas soluções e propostas, como o uso de espaços verdes e tecnologias de baixo consumo energético, podem ajudar a mitigar os efeitos das ondas de calor nas cidades, especialmente nas zonas urbanas da Amazônia? Isso. As ilhas de calor, elas acontecem principalmente nos centros das cidades, onde existem muitas construções. Além dos edifícios com seus telhados, tem todo o sistema de arruamento, calçada, toda essa parte do solo concretado. Além da dificuldade da infiltração e escoamento da água, também tem aí a questão da refração do calor, porque o sol bate naquele terreno concretado, naquele telhado, e ele acaba refletindo esse calor. Então, a maneira que se tem para aliviar, para minimizar as ilhas de calor, exatamente o aumento das áreas verdes nos perímetros urbanos, que sejam as chamadas ilhas no centro das ruas, as calçadas arborizadas, os quintais que tenham na frente das suas casas um espaço
para plantar arbustos e até para produzir alimentos. E nesses espaços que os terrenos das residências deixam para plantar o verde, também acontece a infiltração da água da chuva, que é essencial para a alimentação do lençol freático, porque nas cidades nós somos consumidores de água em potencialidade muito grande, mas nós não somos renovadores e nem estocadores de água de chuva. Então, vai se criando um déficit, porque o consumo se torna muito maior do que a capacidade de reposição. Então, essas áreas verdes, que são de uso comum, as praças, as calçadas, também as residências, são medidas simples, imediatas, não muito caras, e que no conjunto, muitas pessoas fazendo, muitas cidades, sim, trazem retorno bem positivo. Sim, professora. E também houveram protestos, isto em Belém, que destacaram os impactos da crise climática na saúde pública, com particular ênfase na região amazônica. Quais são os principais riscos à saúde associados às alterações climáticas nas zonas urbanas, como o aumento de doenças como a dengue, não é? E como é que as políticas climáticas podem ajudar a mitigar estes problemas? Existe uma relação direta entre as condições ambientais e a saúde pública. Então, os insetos, a tendência é ficar mais nas florestas, onde existe todo um ciclo de uma cadeia alimentar. Porém, quando esses biomas naturais eles são afetados por um desmatamento indiscriminado, toda essa cadeia rompe o seu equilíbrio. E o que vai acontecer primeiro é que os predadores, que são as aves, os sapos, as cobras, os anfíbios, né, os répteis e as aves, então esses predadores eles estão completamente com a condição ecológica alterada. Esses insetos, sem aquela predação natural, a tendência dele é vir para cidades, onde existem ambientes ideais para eles se desenvolverem. A primeira condição, água parada. Então, chove nas arrabaldes, não existe um sistema de drenagem eficiente. O lixo, que também se torna criadouros desses vetores. E, além de tudo, as pessoas que se tornam alimentação para eles. Então, são condições muito favoráveis de temperatura, de umidade, de disponibilidade de alimentação, que fazem com que esses insetos proliferem e se tornem uma ameaça muito séria para a saúde pública. Tanto a questão mesmo do pernilongo, o Aedes aegypti, que acaba sendo o transmissor da dengue, chikungunya, zika vírus e outras doenças mais infecto-contagiosas. Então, existe uma relação direta entre condições ambientais e saúde pública. Sim, professora, e o financiamento climático continua a ser um tema central, isto nas discussões da COP30, especialmente no que diz respeito ao apoio aos países mais vulneráveis. Quais são os maiores desafios para garantir que esses países recebam o financiamento necessário e que os compromissos feitos nas cimeiras anteriores sejam cumpridos de forma efetiva? Sim, desde os anos 70, a ONU trouxe a temática do clima, a temática ambiental, para a sua pauta de debate. Muitas iniciativas foram tomadas entre os países signatários.
Existe um otimismo, porque exatamente com essas grandes cimeiras que se coloca isso na pauta mundial, a mídia trata dessas questões em todo o mundo, amplia o debate, mas há também uma crítica que eventos muito grandes, eles não são muito eficazes, eles seriam mais vitrine, mais holofote do que ação concreta. A COP de 2025, ela traz um fato novo, e esse fato está sendo apresentado pelo Brasil e está com excelente aceitação entre os países, que é um fundo chamado TFFF. Então, é um fundo para florestas tropicais para sempre, passando para a língua portuguesa. E exatamente seria a criação de um fundo para 74 países que estão na faixa tropical do globo terrestre, de todos os continentes. Impossível continuar com o sistema anterior, que era o chamado Fundo Amazônia. Como conseguir um Fundo Amazônia para cada país que tem floresta tropical, bioma tropical? Então, essa proposta é exatamente um fundo único que países desenvolvidos, que são os grandes importadores dos produtos das zonas tropicais, esses países colocariam reservas, colocariam valores e seriam remunerados por esse investimento. A novidade também é que não seriam só governos para colocar dinheiro nesse fundo, também a iniciativa privada. Se aplica nesse fundo a mesma lógica do mercado. Houve investimento, aí existem os projetos, faz-se o monitoramento desses projetos e os países passam a ser remunerados pela eficiência na gestão e desenvolvimento desses projetos. É algo novo, primeira vez que é apresentado numa cimeira, está com uma boa perspectiva, há críticas também, podemos falar dessas críticas, porque tudo tem as suas limitações, mas é uma proposta exatamente para se criar uma governança global envolvendo países que estão numa condição mais privilegiada de consumo e que precisam de matérias-primas tropicais, e também o seu compromisso a buscar um equilíbrio nessas questões climáticas. Muitíssimo obrigada, professora, pela sua presença aqui e toda essa informação que deixou aqui. E continuação, uma boa noite para si. Vamos esperar o que é que vai sair desta COP30, não é? Sim, estamos com esperança, nós temos a sociedade civil participando, nós temos jovens, nós temos igrejas, iniciativa privada, governos, universidades, então são muitos segmentos envolvidos, todos com o mesmo propósito, certamente teremos bons resultados. Com certeza, com certeza. É sempre um prazer falar consigo e continuação de um bom dia para si. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade e um abraço a todos. Obrigada. E estas foram as palavras da doutora Isabel Castanha Gil, docente universitária brasileira, falando-vos a partir da cidade de Adamantina, Brasil. Líderes globais, perspectiva africana, siga a Cimeira do G20 com o Channel África à medida que acontece. Canal África, a perspectiva africana.